Olá, pessoal. Bom, Olá, pessoal. Hoje a proposta é trazer as três fases do romantismo, né, em apenas uma aula. É uma proposta bem ousada, mas vamos tentar aqui, né? Obviamente, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, pode buscar o próprio livro didático, né? Ou então outros sites, outros vídeos sobre a temática, né? E que faz a separação, né, mais delimitada dessas três fases do modernismo no Brasil. Bom, vamos lá, tá? Bom, o modernismo brasileiro, ele foi um movimento artístico que surgiu na Semana de Arte Moderna, de 1922. Então, nele, a arte era usada para representar a realidade brasileira, certo? Bom, continuando, alguns contextos e características comuns às três fases do modernismo brasileiro, tá? Então, o modernismo brasileiro, ele atingiu várias gerações de artistas com ideias que eram diferentes entre si. Então, características que estavam quase sempre presentes nessas obras. Então, vamos ver aqui o rompimento com as formas tradicionais de expressão artística. Essa característica é algo bem marcante nas três fases do modernismo, mas mesmo assim a gente vai ver em um ou outro autor um pouco, né, do uso de forma tradicional, tá? Essa segunda característica, a busca por uma expressão artística nacional e inovadora, tá? Então, muito mais inovadora do que nacional. Nacional, ok, né? Ela vai ter essa proposta inicial de ser uma expressão artística nacional, mas depois eles também vão se libertar um pouco dessa característica, dessa obrigação. E uma terceira seria a valorização do cotidiano, que seria expresso em linguagem simples. Praticamente todos os autores modernistas, considerados modernistas, vão trazer essa temática, né, em comum. Bom, o contexto histórico, né, que nos anos 20, né, no início do século 20, o Brasil era uma jovem república em busca de sua identidade. Tá? Então, nós temos também uma busca pela identidade na literatura aqui brasileira, lá no romantismo, certo? No início do século XIX, logo após a independência política do Brasil em relação a Portugal. Porém, essa busca pela identidade, nesse contexto do modernismo, desculpem, é diferente. Tá? Então, a gente vai ver algumas características bem diferentes em relação ao que era essa busca lá no modernismo. Bom, então nós vamos ter aqui, sem amarras estéticas, por exemplo, sem preocupações com estilos rígidos ou com normas acadêmicas. Okay? Então, era preciso, né, nesse momento, encontrar a essência de uma arte que fosse genuinamente, né, brasileira, que fosse daqui mesmo, certo? Bom, aí tem uma imagem do Teatro Municipal de São Paulo, tá, que foi onde ocorreu a Semana de Arte Moderna de 1922, que, né, é o marco inicial dessa geração modernista. Tá? Então, essa primeira geração modernista, ela é conhecida como uma geração de rebeldes, de artistas rebeldes, de destruidores da antiga ordem, tá? Como toda a primeira geração, né, como todo pioneiro, né, de um movimento, você tem essa característica de querer destruir uma antiga ordem. Então, o foco principal deles, eles se prenderam muito a isso, a querer destruir o que tinha antes deles, né, como a questão do parnasianismo, do simbolismo. Então, eles tinham uma preocupação muito forte, né, muito grande em relação a isso. Depois isso foi se diluindo, né, nas outras gerações, mas como eles eram os primeiros, então eles precisavam trazer esse choque, né, para a população, para o movimento artístico, né? Então, o elemento nacional estava muito presente, né, o cotidiano do povo e da cultura brasileira, e nós temos aqui um exemplo disso na obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, que foi pintada em 1928 e que hoje é o mais valioso quadro brasileiro.
Tá? Então, temos aí essa obra, Abaporu, e vamos trabalhar aqui com o nome dessa obra. Né? Então, Aba quer dizer homem, Poru, que come. Então, quer dizer, né, um homem que come, que seria, no caso, um antropófago, no sentido de ser um canibal mesmo, certo? E daí traz, né, esse nome, traz aqui um movimento dentro desse movimento modernista que foi criado por Oswald de Andrade, um movimento antropofágico. O autor Oswald de Andrade, ele é conhecido como um grande polemista. Ele foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna, tá? Um dos patrocinadores, certo? E mesmo sendo um idealizador, às escondidas, digamos assim, ele pagou algumas pessoas para que vaiassem as exposições da Semana de Arte Moderna, a semana que ele mesmo criou, porque justamente ele queria causar polêmica, ele queria que aquilo virasse de fato notícia, chamar atenção, chocar, né? Então, novamente, esse papel dessa primeira geração. E aí, o Oswald de Andrade, inspirado nesse quadro da Tarsila do Amaral, ele propôs o movimento antropofágico, certo? Que trazia aqui uma deglutição, uma devoração da cultura europeia para transformá-la em algo brasileiro, né? Ou seja, eles se alimentariam de elementos da cultura europeia, como as vanguardas europeias que vocês viram anteriormente, né, nas aulas anteriores, e dessa cultura europeia, né, ao ingerir essa cultura, eles iriam digerir algo que seria brasileiro. Então, eles iriam aproveitar algo de bom que tem nessas vanguardas, né, nessa cultura europeia, mas iriam transformar em algo que seria brasileiro, tá? E, para isso, eles teriam como base primeiramente a cultura indígena. Olha só a semelhança com o romantismo, que também trouxe o índio como herói nacional. Porém, aqui, o índio ele não é visto como bom selvagem, que é visto lá no romantismo. Aqui ele seria o mal selvagem, o devorador desse europeu. Tá? E traz também essa característica forte da cultura indígena, que é o vínculo com a terra, a sociedade matriarcal, o desvinculamento com a propriedade privada e com o lucro. Tá? Então, aí tem uma imagem da primeira edição da revista de Antropofagia, que foi ilustrada, né, com uma xilogravura de um ritual de canibalismo, tá? Que foi produzido conforme as descrições do aventureiro alemão Hans Staden, que escreveu uma crônica, né? Que escreveu crônicas sobre isso, né? Crônicas do Descobrimento. Você pode encontrar um livro, né? Cujo título é esse, Crônicas do Descobrimento, e uma dessas crônicas é do Hans Staden, que fala sobre a questão do canibalismo indígena. E os índios acreditavam que, ao se alimentar do inimigo, eles se tornariam, né, aproveitariam as características boas desse inimigo e se tornariam melhores. Bom, um poema do Oswald de Andrade, né, que retrata bem esse movimento antropofágico, é o poema Erro de Português. Né? Vamos lá. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então vejam aí, né, essa união da cultura europeia com a do índio. Essa reunião, na verdade. Né? Então vejam aqui que o português, ele trouxe a cultura dele e impôs ao índio, né? Só que o Oswald de Andrade traz essa contrapartida, né? Que pena. Em outra ocasião, né, fosse uma manhã de sol, seria o índio que teria feito isso, né? Teria despido o português. Essa cultura indígena está sendo representada aqui no poema pela vestimenta, né? Nós sabemos que os índios não se vestiam, né? Andavam nus. E os portugueses, né, os europeus, eles trouxeram essa cultura de vestimenta para eles, certo? Impuseram. Mas aqui é só uma representação do que ele quer falar sobre a questão dessas culturas, certo? Próximo. Bom, o próximo autor aqui que eu vou tratar é o Manuel Bandeira, tá, gente? Não tô colocando todos os autores aqui, certo? Então, verifiquem outros, como Mário de Andrade, né, com a obra Macunaíma, que é interessantíssima,
acho que vocês vão gostar bastante, mas eu trouxe aqui o Manuel Bandeira, tá bom, nesse momento. O Manuel Bandeira, que aos 17 anos ele descobriu que tinha tuberculose, né? Então, nessa época, a tuberculose era uma doença considerada fatal, sem tratamento. O único tratamento proposto era mudar de ambiente, sair de um ambiente de maior poluição e para outro mais arejado. E ele buscou isso a vida inteira, ficava se mudando, né? E indo atrás de locais mais arejados, que fossem melhor para o tratamento dessa doença. Então, tá? Nos textos do Manuel Bandeira, nós vamos ver que vida e obra estão profundamente marcadas pela doença e pela iminência da morte. Por isso ele traz aqui um tom pessimista e melancólico, mas num estilo simples e direto. Só que depois disso ele também trouxe para os textos dele questões como o riso e o cotidiano, né? Em temas como a família, a infância, as prostitutas, as relações amorosas, os pobres, etc. Então também ele canta as ruas, o povo e a si próprio. Então aqui um exemplo de poema do Manuel Bandeira é o poema Estrada. Então vamos lá. Esta estrada onde moro, entre duas voltas do caminho, interessa mais que uma avenida urbana. Nas cidades, todas as pessoas se parecem. Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente. Aqui não. Sente-se bem que cada um traz a sua alma. Cada criatura é única. Até os cães. Estes cães da roça parecem homens de negócios. Andam sempre preocupados. E quanta gente vem e vai. E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar. Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho manhoso. Nem falta o murmúrio da água para sugerir pela voz dos símbolos que a vida passa, que a vida passa e que a mocidade vai acabar. Bom, então nós vemos aqui nesse poema, tá, alguns temas bem presentes na poesia do Manuel Bandeira, como o caráter efêmero da vida, certo? Mais especificamente nos dois últimos versos do poema, você tem aí que a vida passa e que a mocidade vai acabar. E também nós temos isso através da inércia, né? Uma certa inércia da vida rural, né? Ele coloca que essa vida rural, apesar de ser monótona, né? Todo dia acontece isso, de ter um enterro a pé, ou ser sempre assim, né? Quando acontece ser um enterro a pé, ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho manhoso, certo? Então ele traz essa monotonia, mas ao mesmo tempo ele coloca que essa vida rural, ela mantém a individualidade de cada membro dessa vida, né? Diferente da vida urbana, onde todas as pessoas se parecem, tá? Aqui não, na vida rural não. Sente-se bem que cada um traz a sua alma. Bom, outro, passando aqui para a segunda geração modernista, tá? A segunda geração modernista, conhecida como a expressão do mundo, ou romance de 30, que dura mais ou menos entre o período de 1930 a 45. Nela nós vamos ver aqui que eles vão deixar de lado alguns excessos do experimentalismo dos anos 20. Como eu disse para vocês, a primeira geração é aquela que vai chocar, que vai trazer excessos. Aqui não, já há uma certa maturidade na revolta artística, tá? Eles vão trazer obras de maior engajamento com os aspectos sociais. E entre os principais autores, né, nós podemos citar Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Cecília Meirelles, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, tá? E outros, certo? Com várias outras obras que eu não citei todas aqui. O primeiro deles, né, nós vamos mencionar aqui o Drummond, certo? O Drummond, ele é dividido, né, a sua poesia, ela é dividida por alguns críticos literários em três fases. A primeira fase seria a fase conhecida como gauche. Gauche é uma palavra francesa que quer dizer canhoto ou esquerdo, que no caso aqui quer dizer um eu lírico gauche, um eu lírico que seria diferente, que não conseguiria se encaixar com a normalidade. Então seria um eu lírico em descompasso com o mundo.
Então, nessa fase, nós vamos encontrar poemas piada, metalinguagem, ironia, humor, coloquialismo e crítica social. Também nós vamos ter temas como recordações familiares e da cidade natal, desencanto com a existência, certo? Sensação de isolamento, impossibilidade de comunicação, justamente por não se encontrar nesse mundo, estar em descompasso com ele. A segunda fase, né, colocada pelos críticos, seria a fase chamada de social, né, ou seja, que traria preocupações sociais. Nela nós encontramos temas como nazifascismo, Segunda Guerra, ditadura de Vargas, né, alienação das elites, desigualdade social, ideologia socialista, necessidade de união entre os homens. E por último, nós vamos ter aqui, né, a terceira fase, uma poesia mais amadurecida, tá? Uma poesia que trata de temas metafísicos, como morte, tempo, amor, ou seja, né, a metafísica ela tenta racionalizar, né, essas temáticas que às vezes, né, são tratadas apenas como com questões religiosas, e a metafísica ela procura evitar, né, isso e trazer algo mais racional para esses temas. Bom, o poema aqui que eu trouxe foi o poema Anoitecer, que ele dedica a Dolores. É a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos, há somente buzinas, sirenes roucas, apitos aflitos, pungentes, trágicos, uivando o escuro segredo. Desta hora tenho medo. É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono, depois de tanto rodar. Pede paz, morte. Mergulho no poço mais ermo e quedo. Desta hora tenho medo. Hora de delicadeza, agasalho, sombra, silêncio. Haverá disso no mundo? É antes a hora dos corvos, bicando em mim. Meu passado, meu futuro, meu degredo. Desta hora, sim, tenho medo. Então, vemos aqui, tá, esse poema ele é retirado da obra Rosa do Povo. Essa obra ela trabalha como temática principal a Segunda Guerra Mundial. E aí nós vemos nesse poema aqui, tá, uma questão mais pessimista, um olhar mais pessimista do eu lírico em relação ao mundo, certo? Em relação às instituições humanas e sociais que estariam submetidas a esse conflito armado. E aí nós vemos aqui, né, será que ele repete o tempo inteiro, desta hora tenho medo, desta hora tenho medo, ok? Quando ele questiona algo positivo, como hora de delicadeza, agasalho, sombra, silêncio. Haverá disso no mundo? Será que tem algo positivo nesse mundo? Né? Quando o corpo, né, pede paz, na verdade ele pede morte, né, já que ele não vê o fim do conflito, né, não consegue ver consequências boas, mesmo que haja o fim desse conflito, né, que é a Segunda Guerra Mundial. Bom, ainda na segunda geração modernista, temos a Cecília Meirelles, tá, que traz temáticas como a vida efêmera e transitória também. Ela estaria numa corrente chamada de espiritualista, porque ela traz a valorização da intuição e da emoção como formas de interpretar o mundo. Então, ela traz imagens da natureza e do infinito, né, dentro de uma atmosfera de sonho, de fuga. Então, vejam uma semelhança com o simbolismo, por exemplo. Tá? E para ela, para a poesia dela, a natureza, né, ela marca os ritmos da vida. Então, traz temas como o amor, o tempo, a transitoriedade da vida e a fugacidade das coisas. Só que ela faz isso numa linguagem diferente, certo? Então, temos aqui, né? Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Todo o sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos sois a mais fina retorta. Frágil, frágil como vidro e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam.
né? Então, ela coloca aqui, né, a importância, a relação entre o homem e a linguagem, que tudo depende dessas palavras, né? Que muita coisa pode mudar com as palavras, muita coisa se elabora, muita coisa se destrói ou se constrói com elas, certo? Então, estaria aqui também, nessa relação entre o homem e a linguagem, esse equilíbrio, que estaria vinculado ao significado das palavras, ok? Passando agora para o próximo. Nós temos o Vinícius de Moraes, conhecido como o poeta da intensidade, né? Então, o Vinícius de Moraes, ele também foi dividido em duas fases pelos críticos literários. A primeira fase, que é conhecida como uma fase transcendental e mística, nela nós vamos ver um caráter neossimbolista e elementos também do catolicismo. Ele escreve com versos livres e brancos, mas trazendo um tom solene e retórico, um tom solene, um tom retórico, certo? E esse tom seria um pouco diferente do que era proposto lá pela primeira geração modernista, tá? Bom, então, na segunda fase, ele já traz uma aproximação do mundo material. Então, ele traz aqui uma realidade mais concreta, com temas como a Segunda Guerra Mundial, os campos nazistas de extermínio, as ditaduras e a exploração dos menos privilegiados. Portanto, nós vamos ver aqui, nos textos do Vinícius de Moraes, um trânsito que ele faz entre a oposição, matéria versus espírito, para o sensualismo e para o erotismo, certo? Então, ele vai transitar em temáticas tão diversas como essas. Ele também vai mesclar as inovações modernistas ao uso de formas da tradição, como eu disse para vocês lá no início, né? Então, essas formas da tradição, o Vinícius traz através do soneto. Então, ele traz lá aqueles 2 quartetos e 2 tercetos que vocês devem ter visto, né? Então, na poesia dele, então ele traz diversos sonetos na sua poesia, traz também a clareza em lugar do hermetismo, ou seja, ele traz algo mais claro do que algo mais fechado, uma linguagem mais clara, né? Recorreu a temas consagrados pela tradição, como amor, morte, amizade, e não fugiu aos graves problemas de seu tempo, certo? Essa realidade concreta da segunda fase. E faz tudo isso de uma forma simples e direta. Bom, o poema que eu trouxe para cá é o poema A Rosa de Hiroshima, certo? Esse poema ele foi musicado, tá? E a interpretação mais famosa é a do Ney Matogrosso, ficou muito boa. Então vamos ver aqui. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então vejam aqui, tá? Pelo próprio nome, o que que sugere? A rosa de Hiroshima. Hiroshima, nós sabemos, né, que foi uma cidade bombardeada, né, na Segunda Guerra Mundial, né, com a bomba atômica, certo? Então, para quem não sabe, a bomba atômica, quando ela explode, ela traz uma imagem parecida com a de uma rosa. E essa rosa aqui, sobre a qual ele fala nesse poema, tá? Então, essa rosa aqui é uma rosa hereditária, ou seja, ela traz uma doença hereditária para para os que sobreviveram a essa explosão radioativa, né? Ela é estúpida, inválida, e ela traz todas essas consequências ruins, né, que ele traz aqui no poema, que ele coloca aqui no poema, tá? Tudo isso ligado à destruição. Bom, ainda na segunda geração modernista, nós vamos ver agora os prosadores. Nós vimos os poetas, agora vamos ver os prosadores. Um deles é o Graciliano Ramos, tá, que traz uma literatura dos excluídos. Então, ele trata de problemas humanos universais,
não só regionais, né, como é conhecida essa geração, mas são problemas que qualquer ser humano no mundo inteiro pode passar. Mas ele traz como protagonistas homens que são atormentados, cheios de conflitos, solitários, destruídos pela vida. Ou seja, né, tirando o meu mas lá do início, são homens que podem aparecer em qualquer canto do mundo, ok? E ele traz, nos seus textos, um realismo mais bruto, tá? Um realismo diferente daquele trabalhado lá no final do século XIX, que vocês viram. Então, ele traz aqui um olhar chamado de neorrealista. Ele faz economia no uso de adjetivos e advérbios e faz uma escolha cuidadosa dos substantivos que vai utilizar. Vamos ver aqui um pequeno trecho, tá, de Vidas Secas, que traz um pouco dessa escrita do Graciliano Ramos. Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? Sim, a Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível. Seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Então, o Fabiano, ele era um personagem, ele era um vaqueiro, e ele estava só passando por muitas necessidades devido à seca, né? E essas necessidades, ele coloca aqui que eram agravadas porque ele tinha a família para sustentar. Né? Então, ele vivia preso a isso, vivia preso como um novilho amarrado ao mourão. Então, vejam aqui a comparação do homem ao bicho, certo? Então, ele faz isso o tempo inteiro nesse livro, tá? E são personagens que são emudecidos. Eles trazem a voz deles através da narração, dentro da narrativa, né? Eles trazem, no máximo, um discurso indireto livre. Não há aqui uma conversa, um discurso direto entre eles. Né? Então, através do narrador, eles trazem os pensamentos deles, certo? Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. Né? Então, temos aqui um exemplo disso. E sim, a Vitória é a esposa dele, e os meninos sobre os quais ele fala são os filhos dele, que não têm nomes. Na narrativa é o menino mais velho e o menino mais novo. Porém, a cachorra dele tem nome, que é a baleia. E aí há um caminho contrário. Eles são transformados em bichos e o bicho, a cachorra, é mais humanizada na narrativa. E aqui, né, vejam o destino deles, que seria o mesmo do pai, né? A Raquel de Queiroz, né, outra autora desse período, que seria a única voz feminina nesse regionalismo, ela traz uma abordagem de registro mais descritivo, né? Ela faz uma análise psicológica do sertanejo, submetido à tragédia da seca e da pobreza, faz uma investigação dos sentimentos mais íntimos de personagens que aceitam, né, de maneira fatalista seu destino miserável e injusto. Então, eles não criticam tanto, né, esse destino deles, miserável e injusto. São personagens que aceitam aquilo dali é o meu destino, e pronto. Vamos ver aqui um trecho disso do romance O 15. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios, na descarnada nudez das latas raspadas. Mãezinha, cadê a janta? Cala a boca, menino, já vem. Vem lá o quê? Angustiado, Chico Bento apalpava os bolsos. Nem um triste vintém azinhavrado. Lembrou-se da rede nova, grande, de listras que comprara em Quixadá por conta do Vale de Vicente. Tinha sido para a viagem, mas antes dormi no chão do que ver os meninos chorando com a barriga roncando de fome. Estavam já na estrada do Castro e se arrancharam debaixo de um velho pau branco seco, nu e retorcido, a bem dizer ao tempo, porque aqueles cepos apontados para o céu não tinham nada de abrigo. O vaqueiro saiu com a rede, resoluto. Vou ali na bodega, ver se dou um jeito. Voltou mais tarde, sem a rede, trazendo uma rapadura e 1 litro de farinha. Tá aqui. O homem disse que a rede estava velha, só deu isso.
e ainda por cima se fazendo de compadecido. Faminta, a meninada avançou. E até mocinha, sempre mais ou menos calada e indiferente, estendeu a mão com avidez. Então vejam aí a narrativa, né, do drama da seca, né, da miséria, da degradação humana, e inclusive da falta de solidariedade, né, desse dono da bodega, que, apesar de ver uma rede nova, não deu o devido valor a ela, né, e apenas deu uma rapadura e um litro de farinha para a família inteira se alimentar. Trouxe também aqui o Jorge Amado, né, que ele é conhecido por trabalhar com a literatura mais popular, né, então ele promove um encontro entre a vida real e a ficção, temas presentes, né, dando uma certa idade de ideia nacional na obra dele, são as injustiças sociais, a voz dos excluídos, a oralidade da língua portuguesa, o lirismo, a cultura do povo, as religiões brasileiras, a sensualidade feminina. Eu trouxe aqui um trecho de Capitães de Areia, da Areia. Logo depois, transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram, então, para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades, as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte, e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Então, veja, aqui nesse trecho, há uma descrição do espaço onde vivem esses personagens, né, que é um espaço que são personagens que representantes da exclusão social. Né. Outro autor, né, desse período é o Érico Veríssimo, esse não tem acento, né, e ele traz aqui o regionalismo do sul do Brasil. Ele também foi dividido em duas fases por críticos literários. A primeira fase dele, ele traz um painel da burguesia do Rio Grande do Sul. Nessa fase, há uma preocupação com a crise moral e espiritual do homem e da sociedade em que vive. Uma obra desse período, né, dessa fase, é Olhar os Lírios do Campo. Na segunda fase, nós encontramos aqui a relação entre o presente degradado por crises e revoluções e o passado, né, marcado pelo heroísmo do povo gaúcho na defesa de seu território. Certo? Então, ele faz essa relação entre o passado heróico, né, e, em consequência desse passado, né, o que ele trouxe para o presente. Então, ele faz uma reconstituição do passado com o desejo de promover a reflexão crítica da sociedade presente, faz o reconhecimento de como o elemento humano, sendo heróico ou não, ele participa da formação de um povo. Tá? Então, ele traz personagens como o capitão Rodrigo Cambará, que é um herói, mas um herói cheio de defeitos. Né? Vamos ver aqui um trecho. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Então, vemos aqui nesse trecho um exemplo de como era a República nos primeiros anos, né? O chamado voto de cabresto, era um voto aberto. Então, todos sabiam quem você estava votando. E os coronéis desse tempo, né, então, eles obrigavam, né, os seus subordinados a votarem em seus candidatos. Os que não votavam eram punidos. Né? Então, é o chamado coronelismo, né, com o voto de cabresto. Bom,
Temos agora a terceira geração modernista, tá? Terceira geração modernista brasileira, que é a chamada de pós-moderna, tá? O pós-modernismo, que começa mais ou menos em 1945 e se estende até os anos 60 ou 80, né? Há uma certa dúvida em relação a isso. Essa geração, ela estava preocupada em não se prender a nenhuma regra, nem mesmo aos modelos dos primeiros modernistas. O foco aqui seria a psicologia das personagens, tá? Os principais autores, né, dessa fase são Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart. Então, Guimarães Rosa, né, que traz um sertão feito de palavras, né, o subtítulo aí do livro de vocês. Trouxe aí duas obras de grande destaque dele, que são Grande Sertão Veredas e Sagarana. Bom, o Guimarães Rosa, ele é conhecido por ter reinventado o regionalismo. Tá? Então, ele traz nesse regionalismo narrativas epifânicas, tá? A gente vai já ver o que é essa epifania. Né? Nessas narrativas, os personagens vivem, aprendem e ascendem espiritualmente quando se deparam com as verdades da vida. Então, ele traz aqui um mundo mítico e desconhecido, mas que também tem amor, tem ódio, medo, morte, vida. Tá? Então, ele traz um sertão imaginário reinventado por meio da linguagem. Ele também associou temas filosóficos e metafísicos a experimentações formais com uma conotação universalista. Tá? Então, essa conotação universalista é justamente por ter temas que são comuns ao mundo inteiro, a todo mundo, né? Não só ao sertanejo. Não, e para isso ele se valeu da filosofia de Heráclito, Platão, Plotino, Henri Bergson, Lao Tse, Ernest Renan, da mitologia grega também. Trouxe a influência de livros como a Bíblia, a Divina Comédia, Ilíada, Odisseia, Fábulas de La Fontaine, contos de fadas europeus, etc. A linguagem do Guimarães Rosa, que é o seu grande marco aqui, ela traz assim muitos neologismos, ou seja, ele cria novas palavras. E ele faz também uma busca incessante pela língua real do povo mineiro, tentando reproduzir, inclusive, a sonoridade da fala desse povo. Um exemplo aqui, tá? Retirado de Grande Sertão Veredas. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro-giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê, o Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola, como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo um dia ele tora. Ninguém discrepa. Eu tantas mesmo digo. Eu dou proteção. Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra. Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, de Dião Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Bom, então o narrador aqui do Grande Sertão é o personagem Riobaldo, é um narrador que também é personagem. O Riobaldo, ele é um fazendeiro, certo? E aqui ele expõe, né, de forma simples, bem simplória, né, a simplória disfarçado, né? Mas ele quer dizer aqui, quer falar da desigualdade social que existe nesse sertão. Então, vejam aqui o Zezinho, né, o funcionário, ao mesmo tempo, né, o homem sertanejo, ao mesmo tempo que ele tem essa liberdade, em um momento ele está aqui, ele não quer criar nada não, né, criar as coisas dele aqui e se fincar na terra, porque daqui a pouco ele está aqui, mas daqui a pouco ele sai, né, e tem essa liberdade. Mas, ao mesmo tempo que ele é livre, ele também é dependente, dependente desse fazendeiro, né, que dá essa proteção, certo? Essa segurança. Então, esses grandes proprietários que detêm o poder da terra, né, e que, em contrapartida, dão essa proteção. Então, dessa falsa ilusão, né, de proteção
que na verdade é uma dependência, né, já que eles é que mandam. Bom, a Clarice Lispector, né, outra autora desse período, ela traz uma transgressão, ruptura e inquietação diante da automatização que normalmente amortece a vida quando ela está aprisionada a uma rotina, a algo repetitivo, certo? E ela tenta traduzir o agora dos personagens, o que ele está pensando no exato momento. Então, ela tenta traduzir o indizível. A palavra ela não pode representar com precisão, né? Ela fala sobre isso, mas ela tenta. E por isso ela traz o chamado fluxo de consciência, que seria justamente a recriação do que se passa na cabeça do personagem. E são as epifanias também, né, como eu falei para vocês, também presentes no Guimarães Rosa, que são momentos de êxtase, de revelação para o personagem. Ele se depara com algo que traz essa revelação para ele. Tá? E ela traduz essa revelação através do fluxo de consciência, certo? Essas epifanias, elas podem trazer algo positivo ou negativo para o personagem, para a vida dele, que não vai ser a mesma, nunca mais, depois que ele tiver essa revelação, que eles se depararem com a verdade, né, sobre a vida. Trazendo aqui um trecho de A Hora da Estrela, né, que já caiu no Enem, que é esse aí. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe, se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo. Como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Está o trecho do livro A Hora da Estrela. Nesse livro, nós temos aí um narrador criado, né, pela autora, que vai justamente trazer esse questionamento, essa reflexão, tá, sobre sobre as questões da vida, né, sobre como narrar aquilo dali, tá? Então a narração sobre a narração. Então, ele não narra apenas os acontecimentos, ele faz reflexões sobre isso, certo? Sobre questões existenciais, sobre a construção do discurso, enfim. Outro autor desse período é João Cabral de Melo Neto. Vamos falar agora sobre os poetas, né? Falamos sobre os prosadores, agora sobre os poetas desse período, tá? Trouxe aí duas imagens de duas obras dele, né? Muito conhecidas, que são O Cão Sem Plumas e Morte e Vida Severina. Para João Cabral de Melo Neto, né, a origem da poesia seria justamente o árduo trabalho racional do artista. Não teria nada de emoção ou de inspiração. Tá? E por isso ele é conhecido como poeta engenheiro. O foco dele seria a coisa, o objeto, as formas, o substantivo. Tá? Então, ele teria ali um apagamento do seu eu pessoal na poesia, que é, né, o que muitos chamam de morte da ideia de eu lírico. E ele sofreu influências de diversos artistas plásticos, como Pierre Mondrian, né, nas suas telas abstratas geométricas, Juan Miró, com pinturas abstratas surrealistas, Pablo Picasso e Georges Braque, né, com a fragmentação e colagens cubistas.
Le Corbusier, com teorias arquitetônicas, né, que traz, por exemplo, a ideia de que a poesia é uma construção como uma casa. E o poema que eu trouxe foi outro que também já caiu em provas, que é o Antióge. Poesia. Não será esse o sentido em que ainda te escrevo, flor. Te escrevo, flor. Não a flor, nem aquela flor virtude em disfarçados urinóis. Flor é a palavra flor. Verso inscrito no verso, como as manhãs no tempo. Flor é o salto da ave para o voo. O salto fora do sono, quando teu tecido se rompe. É uma explosão posta a funcionar, como uma máquina, uma jarra de flores. Então, vemos aqui, ó, logo pelo título do poema, anti-ódio. O que é ódio? É uma espécie de exaltação, né? E ele traz uma anti-ódio, ou seja, o contrário de uma exaltação. Então, traz aqui nesse poema, tá, comparações com a palavra flor, com elementos muito inusitados, como a ave, como o tecido, como a máquina, certo? E trazendo aqui novos significados para essa palavra, ok? A partir dessas imagens. Ferreira Goulart, né, que fala que a poesia ela nasce do espanto. Ele não se restringe a um determinado contexto político e traz uma poesia de cunho universal. Ele trata da vida, da incapacidade humana de expressar aquilo que está para além da linguagem das palavras, certo? Algo, ou seja, universal, que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo poderia sentir. Ele aderiu inicialmente ao concretismo, mas depois passou a criticá-lo e acabou criando o neoconcretismo e retomou o uso dos versos. Né? Depois vocês vão ver o concretismo, tá? Esse outro movimento literário. Então, trouxe aqui o poema Meu Povo, Meu Poema. Meu povo e meu poema crescem juntos, como crescem no fruto a árvore nova. No povo, meu poema vai nascendo como o canavial nasce verde o açúcar. No povo, meu poema está maduro como o sol na garganta do futuro. Meu povo em meu poema se reflete como espiga se funde em terra fértil. Ao povo seu poema aqui devolvo, menos como quem canta do que planta. Tá? Então, nesse poema, né, que foi escrito, né, na década de 70, né, que traz aí o contexto sociopolítico de ditadura militar, tá? Ele tenta reconhecer aqui essa identidade entre o povo e a poesia, e que seria justamente uma etapa desse fortalecimento humano e social, tá? Obrigada pela atenção, espero que se aprofundem mais no tema e que tenham, né, apreciado um pouco desse resumo que eu tentei fazer.